a doutora Cláudia Souza Leitão, para fazer a sua exposição. Desculpe aí que eu pulei a ordem aqui. A senhora vai ter 15 minutos, quando apitar, porque falta um, e aí, se precisa, a gente dá mais um tempinho aqui. Né, senadora Lídice da Mata, compenetrada ali na comunicação com o mundo? Pode começar, a palavra está com a senhora. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui no Senado da República, de volta, para tratar mesmo de uma forma muito rápida. O tempo é pequeno, mas é um prazer imenso ter aceito o convite, estar aqui presente nessa manhã, para falarmos a convite da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Eu, que sou professora da Universidade Estadual do Ceará, criei um mestrado profissional em turismo. Acho que o turismo é, sem dúvida, também uma alternativa fundamental para o desenvolvimento brasileiro. E tive a honra e o privilégio de ser professora da Ana Clélia, do Sebrae Nacional. Vejam como eu sou velha e como a minha atividade acadêmica rendeu frutos. Estou muito feliz de estar aqui. Não parece velha. Obrigada. A senhora começou a dar aula muito nova. Comecei jovem, né? Queria saudar a mesa, saudar os senadores, em especial a senadora Lídice da Mata, com quem tenho tido algumas interlocuções, diálogos, temos nos encontrado em algumas ações e eventos que trazem, portanto, à baila essa discussão fundamental sobre desenvolvimento. Na verdade, nós estamos aqui para discutir desenvolvimento. A economia criativa, ou a economia do conhecimento, ou a economia da cultura, ou a economia dos setores que tem uma dimensão simbólica e, por isso, agregam valor, não é? É uma discussão do século XXI. E o Brasil precisa tratar isso de um lugar muito mais sério, muito mais comprometido, porque, se nós não fizermos isso, nós estaremos na contramão da história do novo século. O mundo todo está trabalhando, não é, de forma muito eficaz e efetiva, com muito afinco, não é, sobre essa economia, percebendo exatamente que um país que só trabalha e só exporta commodities terá grandes dificuldades, não é, de dar sustentabilidade à sua economia. Temos uma economia muito simples no Brasil, uma economia que se reduz a produtos primários, e nós precisamos mudar esse perfil, não é, da nossa própria economia, dar complexidade à nossa economia, e é por isso que surge, então, essa nova economia que foi batizada há exatamente 21 anos atrás, portanto, é uma economia também nomeada recente, embora ela tenha uma existência histórica, porque, na verdade, os bens e os serviços que têm valor e dimensão cultural, eles sempre existiram e sempre foram reconhecidos como tal, mas será um primeiro-ministro australiano chamado Paul Keating, que há 21 anos atrás, quando faz a sua primeira campanha para se tornar primeiro-ministro da Austrália, resolve criar um programa chamado Austrália Nação Criativa. E a palavra criatividade passa a assumir um lugar fundamental na perspectiva de um programa de um país que começava a perder os seus talentos. Os australianos artistas, os australianos designers, os cineastas, os chefes de cozinha, as pessoas da moda, as pessoas da cultura estavam abandonando, havia um êxodo na Austrália, e houve uma compreensão de que era preciso reter esse capital humano competente e não deixar que ele fosse embora. E é aí que nasce, então, o projeto da Austrália Criativa, a Austrália, a Creative Nation, e essa discussão, em 2004, chega imediatamente à Inglaterra, ao governo do recém-eleito Tony Blair, e a economia criativa se torna rapidamente, na Inglaterra, um ministério. Isso sofre uma série de problemas, porque depois esse ministério também desaparece, mas, de qualquer forma, as indústrias criativas, né, são e se tornam um motor muito importante dos países anglo-saxões, e essa boa nova se espalha por toda a Europa, chega na Ásia, exatamente pela presença da Austrália, não é, do outro lado do planeta, e hoje os australianos dizem que o maior bem de exportação que eles têm é exatamente a educação,
porque eles são formadores para essa nova economia. Então, se a gente pensar na base da origem da economia criativa enquanto conceito, isso surge num grande seminário que acontece, portanto, há 20 anos atrás, na cidade de Brisbane, que é a capital do estado de Queensland, exatamente na QUT, que é a Universidade Tecnológica do estado de Queensland, que hoje é uma referência de pesquisadores e professores, de consultores que estão trabalhando a economia criativa em clusters na China, na Coreia, no Japão, em toda a Ásia. Ou seja, ao invés de exportar commodities, a Austrália exporta educação. Educação e serviços de consultoria para essa nova economia dos bens e dos serviços simbólicos, né? Eu trouxe uma apresentação imensa, coisa de professora, não vai haver tempo. Tudo bem, Varela, que bom rever você aqui. Mas eu queria realmente trazer à baila, eu virei uma espécie de porta-voz, mas com a permissão da viúva Rosa Furtado, de Celso Furtado. Faço isso com muito orgulho e porque li toda a obra de Celso Furtado. Às vezes me preocupa a não leitura de um pensamento, e as pessoas às vezes dizem assim, não, Celso Furtado não fez nada na cultura, Celso Furtado foi um ministro passageiro no ministério. Eu diria a vocês que Celso Furtado profetizou essa audiência pública aqui. Eu sugiro, e como sou professora, fico muito à vontade para sugerir a leitura do livro Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, de onde eu retirei a citação que abre minha fala. Nesse livro, Celso Furtado, 40 anos atrás, não é? Ele traz discussões muito importantes que hoje são de extrema atualidade. As discussões de gênero, as discussões sobre ecologia, as discussões sobre a sociedade de consumo, as discussões sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro, né? E, evidentemente, que a expressão economia criativa não existia, mas se Celso Furtado estivesse vivo hoje, ele diria, fui eu que inventei esse negócio. Não foram os australianos, porque ele já pensava exatamente, né, no papel da criatividade, né, numa sociedade como a brasileira, periférica, um governo dependente, e o papel do que teria essa criatividade para um modelo econômico e para a sustentabilidade da economia brasileira. Diz o Celso Furtado, eu faço questão de ler essa citação, porque eu acho que ela é fundamental para essa mesa, não é? E para a nossa conversa aqui. Todos os povos, e aí a gente vai ver que nessa citação do Celso Furtado, tem uma mão do Amartya Sen, do nosso grande Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia e colega em Cambridge, no doutorado de Celso Furtado. Todos os povos lutam para ter acesso ao patrimônio cultural comum da humanidade. Esse patrimônio se enriquece permanentemente. Resta saber, e é a pergunta que Celso Furtado faz, quais serão os povos que continuarão a contribuir para esse enriquecimento e quais aqueles que serão relegados ao papel passivo de simples consumidores de bens culturais adquiridos nos mercados. Ter ou não ter direito à criatividade? Eis a questão. Essa frase, essa reflexão é de Celso Furtado no Criatividade e Dependência, e acho que ela é perfeitamente oportuna para abrir essa nossa conversa essa manhã. Ter ou não ter direito à criatividade? Nós temos direito à criatividade? O povo brasileiro que aprendeu a ser criativo pela carência e pela necessidade. Eu venho de um estado muito pobre, que é o Ceará, onde ser criativo é uma necessidade para a sobrevivência. Mas em que medida essa criatividade brasileira, que é tão cantada e decantada, realmente serve para tornarmos o Brasil um país onde criatividade se transforma em inovação? Em que medida nós aproximamos a nossa diversidade cultural? E eu faço questão de dizer que esse ano comemoramos 10 anos da Convenção da Diversidade das Expressões Culturais. 2014, há 10 anos atrás, o ministro Gilberto Gil, na Unesco, com o seu grande peso simbólico, conseguiu participar desse processo de aprovação de uma convenção fundamental para o Brasil e para o mundo, que é a Convenção da Diversidade Cultural. Diversidade cultural é, sim, ativo econômico. E é por isso que estamos aqui, na verdade, discutindo o papel de uma economia onde arte, ciência e tecnologia não se separam mais. Não se pode mais falar no mundo técnico e tecnológico, se não se falar no conteúdo, na narrativa, na dimensão cultural desses produtos. E o Brasil é o país e é o celeiro de uma grande diversidade cultural que, lamentavelmente, não se exprime e não se espelha nos produtos que produzimos.
Nós, se formos aos nossos aeroportos, encontraremos sandálias havaianas. É o que temos para vender para o mundo. É talvez o único produto que teria, é até irônico, porque é havaiano, né? Mas é o único produto que teria uma certa cara brasileira. Que lamentável imaginarmos que fomos perdendo o mercado, e isso aconteceu especialmente nos últimos 20 anos. Celso Furtado nos diz isso, né? Que se nós não acordássemos, né, para o nosso modelo de desenvolvimento, nós iríamos perdendo conteúdo e iríamos esvaziando, não é, o nosso repertório cultural. E o resultado disso é que hoje, eu estava comentando ali com a senadora Alice da Mata, as sombrinhas de carnaval do frevo de Recife são chinesas. Os padres cíceros que são produzidos no Juazeiro do Norte são chineses. O que se vende das imagens da nossa santa, que é a Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Aparecida, tudo é chinês. É muito importante que nós tenhamos essa compreensão de que a moda brasileira fracassou, como a confecção brasileira fracassou, porque não tivemos políticas públicas para essa confecção e para essa moda. Ora, a moda é exatamente, não é, o valor agregado de uma economia cultural, não é? E que seria fundamental, que nos colocaria num lugar de destaque. Tenho certeza que nós teríamos tudo para ocuparmos e sermos uma referência numa moda brasileira no mundo, numa marca país, o nosso design brasileiro, numa arquitetura ecológica e voltada para os nossos produtos, num artesanato e num Brasil feito à mão, porque não é só o Ceará ou o Nordeste que fazem um grande artesanato, mas o Brasil inteiro, não é? O Brasil borda do Oiapoque ao Chuí. Isso está presente na pesquisa da Munique, do IBGE, que foi lançada pelo ministro Gilberto Gil em 2007. Significa que nós temos alguns desafios que precisamos tratar. Eu não vou ter tempo de avançar por causa do tempo da minha apresentação. Eu trouxe alguns textos que podem ser, inclusive, distribuídos com todos vocês, mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos dessa economia, não é? Bom, ela cresce no mundo todo, e ela cresce no mundo todo mesmo em tempos de crise. Mas nós precisamos avançar também numa compreensão do que seria uma economia desses setores, pensando que nós temos que construir um modelo, e aqui se trata de uma discussão sobre modelos, que não nos faz e não nos deve levar à cópia de um modelo anglo-saxão. O que serve para a Inglaterra, o que serve para a Austrália, não servirá necessariamente para o Brasil. E essa era uma das grandes questões que levaram o ministro Gilberto Gil a avançar num sonho que ia acontecer, senadora Alice da Mata, na Bahia, não é, da criação de um Centro Internacional das Indústrias Criativas, que foi lançado, e pasmem vocês, em 2004, e, portanto, está comemorando 10 anos do que não aconteceu. E eu fico pensando que se esse centro tivesse acontecido, talvez as sombrinhas de frevo não fossem chinesas. É sempre importante a gente pensar nisso, que talvez nós tivéssemos ganhado 10 anos perdidos, né? Nós estamos partindo do zero, da tábua rasa, mas nós teríamos aí, então, possivelmente uma realidade diferente. Naquele momento, há 10 anos atrás, o Brasil já era instigado a liderar essa discussão de modelo dos países que o professor Boaventura de Souza Santos chama do Grande Sul. Os países do hemisfério sul, eu falo especialmente da África, do Caribe, das Américas, não é? América do Sul, América Central, dessa Ibero-América. Ou seja, nós poderíamos já ter construído um modelo de desenvolvimento a partir dessa economia que fizesse um contraponto ao modelo do hemisfério norte. E a ideia do ministro Gilberto Gil era criar esse centro. Esse centro foi abortado em 2004. E a história da economia criativa no Brasil, ela é cheia de interrupções. E a minha pergunta é, por quê? Acho que eu trago aqui para os senadores e para quem nos ouve, a preocupação de uma professora, não é? E de uma ex-gestora pública que foi secretária de Cultura do Ceará, que sabe da diversidade cultural desse país, e da ex-secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura. Eu aceitei esse convite com muita honra, participei com muito afinco e muita dedicação ao governo, do governo Dilma Rousseff. No dia 15 de setembro de 2012, eu estava na sala da Presidenta da República, conversando com ela sobre a economia criativa, como estou fazendo aqui com vocês. Fiquei 1 hora discutindo essa temática, levei para ela a proposta de um plano que, por natureza, teria que ser um plano
interministerial, porque a temática ela é transversal a várias pastas e a várias áreas do conhecimento. Não se pode falar em economia criativa sem falar em ciência e tecnologia. Nós precisamos de conteúdo cultural, mas nós precisamos de tecnologias que nos permitam o acesso. Palavra fundamental que está presente na obra de Celso Furtado. Não adianta desenvolvermos, não é, uma tecnologia avançada e sofisticada se essa tecnologia não é acessível à população brasileira. Então, nós estamos falando de uma economia criativa que tem que privilegiar 4 princípios fundamentais: a valorização e a retroalimentação da diversidade cultural, a inovação como um princípio fundamental e uma inovação que precisa avançar numa perspectiva cultural, a inclusão produtiva. Eu não posso falar somente de indústrias culturais e criativas, porque essas indústrias não desconcentram renda. Então, nós precisamos de um modelo de economia que seja exatamente um modelo voltado ao pequeno. E aí eu estou numa mesa aqui extremamente afinada, porque todos aqui somos militantes do micro e do pequeno negócio. Eu saúdo aqui o papel do SEBRAE, não é? O papel dessa instituição que hoje carrega a bandeira da economia criativa no Brasil. Acho isso muito importante. Nós estamos nesse momento, e eu estou muito honrado de estar trabalhando e contribuindo com o Instituto Alvorada para a produção de diagnósticos e para o avanço em metodologias capazes de capturar informações do campo cultural e criativo brasileiro, na perspectiva de compreendermos como funcionam as redes da economia criativa e os sistemas produtivos dessas redes. Não se trata de adaptar modelos de arranjos produtivos locais que servem aos setores tradicionais. O que serve para uma empresa moveleira não serve necessariamente para uma empresa de design moveleiro, não é? Quando a gente está falando de cultura digital, quando nós estamos falando dos setores que vão movimentar uma economia na internet, quando nós estamos falando de setores como a música, a produção cultural, a gastronomia, todos os nossos parentes, nesse exato momento, nossos filhos e nossos netos estão em algum lugar, nesse momento, fazendo economia criativa, porque eles estão consumindo algum produto que é um produto desses setores criativos. Então, essa economia está nas nossas vidas, mesmo se nós não percebemos a força desses setores, porque esses setores, vale dizer, grande parte deles são setores informais. Então, nós temos que trabalhar para a formalização dessa economia, dos pequenos empreendedores, dos nanoempreendedores, porque às vezes nem micro eles são informais, nós não sabemos onde eles estão, nós temos que chegar neles exatamente para dar a esses setores a condição de que eles possam, na formalidade, se tornarem elementos ativos de uma economia, e por isso nós precisamos também de uma conta satélite da cultura. O IBGE é fundamental nesse trabalho, para que nós possamos medir o PIB dos setores culturais e criativos no Brasil. É uma tarefa fundamental que o Ministério da Cultura deve liderar. Nós lideramos isso, não é, quando chegamos no Ministério em 2011, no sentido de trazer para o Ministério o braço fundamental do IBGE, porque nós temos que ter uma conta satélite que meça essa economia. Só que o que nós vamos saber dessa economia é o que é formalizado. E ela é um grande iceberg. Parte dela é completamente desconhecida e não adianta só saber o que é formal. Nós precisamos de políticas públicas para formalizar o informal. Então, nós estamos falando, portanto, de ausência de dados. Essa é uma tarefa que o SEBRAE tem trabalhado e alguns institutos de pesquisa também, universidades de forma fragmentada têm falado. Nós criamos um Observatório Brasileiro da Economia Criativa dentro do Ministério da Cultura. Lamentavelmente, ele não avançou. Porque um observatório é fundamental para que a gente possa ter uma rede de universidades, institutos de pesquisa, trabalhando em mapeamentos, em diagnósticos desses sistemas produtivos. Porque nós não podemos copiar o modelo da pequena economia da região da Emília-Romana, na Itália. Não, isso não vai servir para nós. O adensamento das pequenas empresas calçadistas não corresponde à economia que nós estamos falando. Essa é muito mais complexa. O território físico já conta menos do que conta para uma economia tradicional, porque nós estamos falando de uma economia que acontece em redes, que ela é virtual. Então, a própria produção econômica e os impactos dessa economia não se dão necessariamente no lugar em que ela acontece. Então, nós estamos falando de um mundo fractal, de um mundo que não é mais o mundo do século XX, e nós temos o Estado brasileiro que parar de correr atrás, não é, do mundo que chegou. Nós temos que estar junto, e é esse o papel do Estado, é exatamente de vencer. Eu vou terminar a minha frase, atravessando aí, portanto, alguns desafios fundamentais para essa economia criativa. O desafio da produção de dados.
dados confiáveis sobre essa economia, o desafio de uma educação para essa economia, uma educação que seja capaz de dar conta desse novo trabalho. Nossas universidades, nossas escolas profissionalizantes ainda não dão conta do novo trabalho. As profissões da economia criativa nem sequer reconhecidas são, porque elas não existem. Nós estamos falando de profissões que não existem, é importante a gente entender isso. Nós não temos um fomento para esses pequenos, para esses micro, e esse fomento devia estar acontecendo hoje no BNDES, devia estar acontecendo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos bancos brasileiros, que deveriam estar apostando nesses setores, que são setores estratégicos hoje no mundo. Nós precisamos criar logística para essa economia, nós temos que criar canais de produção, de criação, produção, distribuição, comercialização, exportação desses setores. São dinâmicas econômicas que estão amarradas. Nós precisamos de marcos legais. Por isso estamos aqui. Quando fui secretária, criamos um seminário nessa casa. Eu estive aqui várias vezes em audiências públicas. Nós levantamos os marcos legais fundamentais para cada setor. Isso já foi feito. Está no Ministério da Cultura. É importante que nós possamos atacar esses marcos legais e com o apoio dos senadores, dos deputados, enfim, de todos os políticos dessa casa, para que nós possamos resolver os problemas básicos que não permitem a essa economia vicejar. As questões tributárias. Eu poderia passar aqui 2 horas falando da questão da tributação, as questões alfandegárias que envolvem a circulação dessa economia. Eu poderia aqui falar só das questões de direito civil, que envolvem aí também um mundo de problemas que nós teríamos que resolver. Direitos trabalhistas, previdenciários, direitos que envolvem as questões do copyright, direito de autor. O Brasil não pode copiar o modelo inglês, porque o Brasil não deve repetir uma lógica de copyright que só pensa no indivíduo. Nós somos um país onde quilombolas produzem, tribos indígenas produzem, a cultura digital produz nas periferias das grandes cidades. Nós precisamos de pensar em direitos coletivos. E são institutos jurídicos que não existem e que nós não sabemos nada sobre eles. Termino dizendo que lamento, e faço isso aqui ao lado do meu colega, com quem eu tenho um grande respeito e admiração, que é o secretário Varela, mas lamento que o ministro Juca Ferreira tenha extinto a Secretaria da Economia Criativa. Tenho que dizer isso, por quê? Porque seria incoerente se eu não dissesse, já que fui eu que participei e liderei a criação dessa secretaria. Não ter essa institucionalidade complica a visão federativa dessa economia. Nós precisamos apoiar os prefeitos, nós precisamos apoiar os empreendedores no território. Nós precisamos de estados compreendendo essa temática. Nós temos que saber, e o sistema federativo brasileiro necessita de um espelho. E quando você acaba com a institucionalidade dessa área, que eu espero que vá para algum lugar e que ela continue em outros ministérios também, porque nós precisamos avançar nessa discussão, essa institucionalidade pode e deve voltar, não é? Porque se a gente não a tem, a gente, na verdade, fragiliza a discussão do que está acontecendo e fervilhando no Brasil inteiro. Do Oiapoque ao Chuí, o Brasil está fazendo economia criativa. Devolvo aqui de uma forma... Faço isso por uma questão até para eu resolver metade do meu tempo da minha terapia, para resolver com o meu psicanalista algumas coisas, viu, senadora? Eu acho que a gente tem que fazer para a gente ficar bem. Eu, antes de ir embora de Brasília, eu estive aqui no Congresso Nacional e, de uma forma aleatória, numa pequena amostragem, eu distribuí o Plano Brasil Criativo para vários senadores de vários partidos, pensando que nós precisamos de uma frente parlamentar da economia criativa brasileira. Eu trago essa provocação, porque eu acho que ela é fundamental. Acho que tive com o senador Pimentel, entreguei lá para ele o Plano Brasil Criativo, e assim eu fiz para vários senadores e deputados de vários partidos, porque essa discussão não é de um partido, ela é uma discussão do país, né? Então eu entrego aqui primeiro o relatório do que foi a minha gestão até agosto de 2013, quando saí de Brasília e da secretaria. Havia aqui a construção de uma política estruturante, criação de observatórios, criação de equipamentos de serviços gratuitos para os microempreendedores, os criativas birôs, criamos editais voltados para a publicação de trabalhos científicos sobre a economia criativa, para os empreendedores, educação, enfim, é uma série de ações, entre elas a construção na Casa Civil, durante 14 meses, de um plano envolvendo 15 ministérios. Esse plano não aconteceu. Eu não sou a primeira a não ver algo acontecer. O ministro Gilberto Gil também viveu isso. Eu só quero dizer que essa economia ela sofre cortes e rupturas. Eu espero que um dia ela aconteça no Brasil. Eu passo, então, aqui para a mesa, para a comissão, o Plano Brasil Criativo, a criatividade brasileira construindo novo desenvolvimento, um trabalho que foi feito em 14 meses com 15 ministérios. Eu tenho aqui todo o passo a passo do que já foi feito. Isso aqui não aconteceu, foi engavetado.
E queria passar aqui eu fiz isso em rede social no dia que eu fui embora de Brasília, que é o que a minha gestão, à frente do Ministério da Cultura, realizou. Acho que é importante essa memória, porque às vezes nós, que somos o Ministério da Cultura, que trabalhamos com memória, temos uma memória às vezes também curta. Então, acho que Celso Furtado precisa voltar às discussões de desenvolvimento, e nós temos que lembrar que, além de economista, dizia Celso Furtado, eu estudei filosofia, eu estudei sociologia. Sabe por que eu fiz economia? Ele disse isso para o senador Cristóvão Buarque. Os senadores podem perguntar ao senador Cristóvão, que uma vez em Paris perguntou: Celso, por que você gosta de cultura e de políticas culturais? Ele disse: eu gosto de cultura porque eu sou uma pessoa que tem uma grande curiosidade e estudo muito as ciências humanas. Agora, eu fiz economia para mudar o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, professora. Uma excelente aula, brilhante aqui nessa manhã para nós. Perdeu o senador Pimentel, que estava na CAI, né? Com que nós temos que atender todas as comissões aqui. Mas foi excelente a tua fala, a gente agradece. E poderemos voltar daqui a pouco para que a senhora possa continuar colocando para nós. O presidente aqui, eventual, tem que seguir um rito de horário para dar tempo de terminar os trabalhos. Tá? Muito obrigado, então. Nós vamos ouvir agora sim, né, a palavra do senhor Marcelo Dias Varela para fazer a sua exposição. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer e cumprimentar o senador Donizete Nogueira, senador José Pimentel, um grande defensor das micro e pequenas empresas, a senadora Lídice da Mata, o secretário Guilherme Varela, professora Cláudia Leitão, e a senhora Ana Clévia Guerreiro, que é do SEBRAE, especificamente desse tema. A apresentação rápida que eu vou fazer terá 3 partes, falando um pouco sobre, no tocante à micro e pequena empresa, sobre os microempreendedores individuais e a economia criativa, como a microempresa se relaciona hoje com a economia criativa, e um pouco sobre um novo programa que foi lançado semana passada, o Pronatec Aprendiz, que começa a ter Pronatec Aprendiz na micro e pequena empresa, que tem um espaço prioritário para o setor da cultura. No primeiro ponto, sobre o microempreendedor individual. E aqui dividindo também em 2 partes, sobre os esforços anteriores que foram realizados no último ano e os esforços atuais que o Ministério tem tentado fazer. É um Ministério basicamente de articulação para tentar melhorar esse setor. Nos esforços anteriores, gostaria de realçar as discussões que ocorreram nessa casa, que fazem hoje, nessa semana, 1 ano, exatamente, para a aprovação da Lei Complementar número 147, que alterou em 81 pontos a legislação sobre micro e pequenas empresas, entre os quais permitiu a incorporação de diversos segmentos da economia criativa, como microempresas e microempreendedores individuais. Como os senhores sabem, esse setor da economia é caracterizado principalmente por microempreendimentos. 90% das empresas da economia criativa, do setor da cultura, são microempresas com faturamento até R$360 mil, ou algumas empresas de pequeno porte com faturamento até R$3.600.000, e que estavam excluídas do tratamento diferenciado e do pagamento tributário unificado dos diferentes setores aí que existem para os diferentes setores beneficiados pelo Simples Nacional. Com o benefício da classificação como microempreendedores individuais, existia um movimento de mídia bastante forte para incorporação da economia criativa como eventual MEI. Torna-se possível a regularização dos empreendimentos informais, com pagamento de R$ 45,65 para a Previdência Social, R$1 de ICMS e R$ 5 de imposto sobre serviços.
A consequência dessa facilitação foi o aumento em 125% do número de empreendedores como microempreendedores individuais, desde a entrada em vigor dessa lei, que foi em 1º de janeiro desse ano. Então, em pouco mais de 6 meses, a gente viu que o número quase dobrou, né? E isso é possível verificar hoje por um site que foi criado na internet, que é o Empresômetro, que é uma parceria do Sebrae Nacional com a Confederação Nacional do Comércio e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, onde online, em tempo real, é possível saber exatamente qual negócio foi aberto no Brasil. Então, se a gente for num município mais afastado do país, um município pequeno de 5 mil habitantes no interior de um estado, e dizer lá, determinar de outubro do ano passado até hoje quais empresas abriram e por setor, a gente consegue saber exatamente qual o CNPJ da empresa, qual o segmento, quando ela abriu, eventualmente quando ela fechou. Os microempreendedores individuais também têm outros benefícios criados recentemente pela Lei Complementar 147, como pagamento facilitado de tributos, a isenção de pagamento de diversos obrigações que se impõem às micro, pequenas e mesmo às grandes empresas, a isenção de vários pagamentos, como contribuição de classe, contribuição sindical em determinados casos, taxas de alvará, taxas de licença. O serviço de contabilidade para o microempreendedor individual, quando da abertura do negócio, é gratuito. Então, até o contador ele tem isso facilitado. É possível abrir e regularizar o empreendimento de uma forma muito simples pela internet. E há aí um esforço de ampliação do pagamento, porque ainda existe uma grande, um grande índice de inadimplência, mas que o governo federal tem tentado trabalhar para reduzir, enviando, inclusive, o carnê para que essas pessoas paguem sem ter que entrar na internet. Mês passado, a gente comemorou, então, 5 milhões de MEI, e aí agora muitos deles na economia criativa. Hoje em dia, esse programa, que é um programa econômico, mas também de inclusão social, já superou o número total de empresas no país, mas que dobrou. A gente tem 4,5 milhões de empresas e 5 milhões de microempreendedores individuais. Em relação ainda agora à microempresa, tentando falar além do MEI, houve uma modificação permitindo ao segmento de serviços, e daí entra a parte de cultura, a constituição de sociedades de propósito específico para a exportação. Então, as sociedades de propósito específico têm uma facilitação na exportação, também preferência nas licitações públicas, em até R$80 mil vai ser obrigatório a comprar de microempresa, e daí, a partir de quando o setor da cultura, o setor de serviços tornam-se optantes possíveis do Simples Nacional, eles também teriam aí preferências nas licitações. Antes era obrigatório para a União, mas era optativo para os estados e municípios, agora torna-se obrigatório para todos. Estados e municípios são obrigados a seguir a legislação nacional. A abertura e fechamento facilitado, dizia-se no Brasil antigamente que abrir uma empresa era muito difícil, né, mas fechar é impossível, e agora, a partir de um portal que começou a funcionar há 2 meses atrás, já é possível fechar a empresa em 3 minutos no Brasil, e para abrir empresa, agora começou um piloto no Distrito Federal que já está em funcionamento para aberturas de empresa, e tudo isso atinge muito o setor da economia criativa, que entra no novo anexo 6 do Simples, que antes não existia. Quais os esforços atuais? Esses foram os esforços anteriores do último ano, que a gente se dedicou, e graças aqui também ao Senado Federal, o projeto foi aprovado por unanimidade em menos de uma semana, que mostra que não se trata de um projeto de um partido ou um projeto de um governo, mas um projeto do Estado brasileiro. A discussão do projeto de lei complementar 448, que atualmente está na Câmara dos Deputados.
O projeto de lei complementar 448 foi aprovado na comissão especial há pouco mais de 30 dias, logo antes do recesso parlamentar, e deve entrar na pauta para discussão, a gente espera, ainda nesse mês de agosto na Câmara dos Deputados, seguindo para o Senado Federal. Pelo projeto de lei complementar 448, há uma ampliação da noção de microempreendedor individual. Trata-se de um projeto de autoria do Congresso, não do Executivo, que eleva até R$ 120 mil o conceito de microempreendedor individual. Também existe um tratamento diferenciado no tocante ao ECAD, para micro e pequenas empresas, e numa ideia de ampliar aí os benefícios para micro e pequenas empresas. No âmbito também do projeto de lei 448, tem todo um desenho facilitado para exportações e certamente seria bem-vindo contribuições, talvez ainda, quem sabe, para incluir nesse projeto, específicas para o setor da economia criativa, especialmente no tocante à propriedade intelectual e exportações. E agora, no tocante ao terceiro ponto da apresentação, sobre o Pronatec Aprendiz na micro e pequena empresa. A partir até a semana passada, havia uma interpretação do Ministério do Trabalho em torno da consolidação das leis do trabalho, pela qual era proibido que uma empresa com menos de 7 empregados tivesse um aprendiz. Houve uma discussão, chegou até a ser dirimida em conflito entre ministérios pela Advocacia Geral da União, onde a Secretaria da Micro e Pequena Empresa argumentava que, pela interpretação da legislação em vigor, qualquer empresa com mais de um empregado, aliás, com pelo menos um empregado, teria direito a ter um aprendiz. E isso impacta diretamente nesse segmento que a gente está falando, porque 90% das empresas têm menos de 7 empregados no setor da cultura. Então, não apenas a gente criou, isso foi lançado semana passada pela Presidenta da República, com várias associações, com o SEBRAE, com a CNI, com as indústrias e principalmente com os setores de serviços, com as diversas associações de serviços, a criação de um programa completo para a formação, sobretudo na área de cultura. Então, vagas do Pronatec foram destinadas à formação de jovens entre 14 e 24 anos, principalmente no setor da cultura. Foram, de todas as vagas destinadas, o maior número de vagas está na cultura, são 4.500 vagas, e a prioridade que se deu foi em cidades de maior violência entre jovens. O do Brasil todo, existem aí 81 municípios onde o índice de violência é muito alto, que compõem aí o mapa da violência. Para se ter uma ideia, são municípios onde a média de homicídios por habitante é mais do que 10 vezes a média nacional, não é um pouco a mais, é muito a mais. Normalmente, municípios na periferia de grandes cidades, por exemplo, Serra, no Espírito Santo, periferia de Maceió, periferia de Belém, periferia de Salvador. Aqui em Brasília, a gente teria Águas Lindas de Goiás, por exemplo. Quem conhece Brasília conhece bem essa região. E desses 81 municípios, nós verificamos aonde tinha empresa, aonde tinha curso, aonde tinha Instituto Técnico Federal ou Estadual ou Municipal apto a fornecer cursos do Pronatec. Houve um trabalho junto a esses institutos técnicos para eles criarem cursos, sobretudo na área de cultura. Esses cursos, mas também em outras áreas, conforme a especificidade local, mas o maior número de vagas foi na área de cultura. E não apenas um curso, como era feito pelo Pronatec até então, de 160 horas, mas um itinerário formativo com complexidade crescente, totalizando no mínimo 480 horas de formação para o jovem. Então, o jovem ele vai estudar por 2 anos em cursos que vão ensinando cada vez mais ele.
E ele vai ter que voltar à escola, vai receber um salário da empresa, a formação vai ser dada de forma gratuita pelo governo federal e ele vai estar desde o início, na sua juventude, na microempresa. E todos sabem que a microempresa é uma macrofamília. Ou seja, num momento de recessão, onde a grande empresa está fechando vagas e as chances de contratação de um jovem seriam muito baixas, numa microempresa, ele começou ali com 14, 15 anos, e já se inseriu, já se aprendeu, teve uma formação no Instituto Técnico, né, público de qualidade, a gente sabe que ele vai contribuir para o aumento da produtividade própria da empresa e grandes chances dele ser empregado depois e continuar naquele setor, reforçando não apenas a economia criativa, mas toda a empresa. Esse programa já começou agora. A gente está agora tentando iniciar as turmas e as empresas vão poder contratar os jovens até faltarem 300 horas de formação, que significa, varia conforme o curso, mas significa que até 3 ou 4 meses após o início dos cursos, os jovens ainda poderão ser contratados. Então, todas essas são iniciativas, existem várias outras. Devido ao tempo, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao senador Donizete Nogueira pelo convite, à comissão e a todos os presentes. Muito obrigado.